Olá, galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Sobre o Mundo. Continuando aqui a nossa linha de raciocínio, no vídeo anterior a gente estava falando sobre o que afeta o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes devido ao horário deles irem dormindo. Então, continuando aqui, formação do cérebro na adolescência. A gente parou nessa parte. Eu falei que eu ia parar o vídeo porque senão iria ficar muito grande para vocês. Formação do cérebro na adolescência. Dormir tarde afeta desenvolvimento do cérebro em adolescentes. Para entender como o horário de ir para a cama impacta o crescimento do cérebro, a equipe de pesquisadores acompanhou mais de 200 adolescentes por 7 anos, entre os 12 e 19 anos de idade. Tantos os responsáveis quanto os jovens responderam uma série de questionários sobre as preferências de sono e os níveis de bem-estar emocional e comportamental. Os questionários foram refeitos ao longo dos anos. Em paralelo, os adolescentes passaram por 2 tomografias cerebrais com alguns anos de intervalo para examinar de fato o desenvolvimento do cérebro. Nós nos concentramos em mapear as mudanças na estrutura da massa branca, o tecido conjuntivo do cérebro, que permite que nossos cérebros processem informações e funcionem de forma eficaz, detalham as autoras. Como dormir tarde afeta os adolescentes? É uma pergunta que a maioria das pessoas se fazem. Como dormir tarde afeta o nosso desenvolvimento, né? O nosso desenvolvimento cerebral e os adolescentes. Como que eles são afetados após dormirem tarde? O que dormir tarde tem a ver com a saúde e o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes, jovens, adultos? Após análises, foi possível identificar que a estrutura da massa branca dos jovens que dormem cedo e dos que dormem tarde são diferentes. Então, a resposta está nessa diferença da massa branca. A estrutura da massa branca dos jovens que dormem cedo e tarde são diferentes. Para ser mais específico, a matéria branca do grupo com hábitos mais noturnos não crescia na mesma proporção que nos de hábitos diurnos, ou seja, há uma variação no crescimento dessa massa branca no cérebro dos jovens que dormem tarde e dos que dormem cedo. Inclusive, os pesquisadores defendem a hipótese de que isto impacta no comportamento dos adolescentes. Por exemplo, os notivagos no início da adolescência, por volta dos 12 anos de idade, eram mais propensos a terem problemas comportamentais vários anos depois. Entre as questões relacionadas estão maior nível de agressividade. Foi achado nesses jovens um nível de agressividade altíssimo, né? Maior nível de agressividade. Quebra das regras com frequência, ou seja, eles não obedeciam às regras, não obedecem às regras, são pessoas rebeldes, né, no caso. Comportamentos antissociais, pessoas que não gostam de se socializar,
que têm os comportamentos antissociais. Por outro lado, não foi possível identificar nenhuma relação negativa com problemas emocionais, como casos de ansiedade ou de mau humor. Por que dormir mais tarde afeta negativamente os adolescentes? Em certo ponto, é aceitável que um grupo de indivíduos desenvolva hábitos noturnos e se sinta mais produtivos e alerta à noite, preferindo dormir mais tarde e acordar mais tarde no dia seguinte. No entanto, como adolescentes precisam seguir regras pré-estabelecidas, como acordar cedo e ir para a escola. Neste cenário, as autoras explicam ser possível que a falta crônica de sono devido a esses horários de sono incompatíveis podem explicar porque os adolescentes que são notívagos correm maior risco de problemas emocionais e comportamentais do que aqueles que são matinais. Ou seja, os jovens que eles acordam tarde, eles são notívagos, eles têm mais disposição para trabalhar, estudar, fazer suas atividades à noite e dormindo tarde, acordando tarde, foram que apresentaram o maior nível de agressividade, de mau humor, e de outros problemas emocionais, como antissocialismo. E está dizendo aqui que eles correm o maior risco de terem problemas emocionais devido a essa oscilação no sono. E por esta fase de desenvolvimento, recomendável é que os hábitos sejam ajustados, buscando se adequar à rotina do adolescente e privilegiar as horas de sono. As horas de sono, que são as horas que todos nós sabemos, né, que não pode ser interrompida. Então, eu falei que eu ia dividir em 3 ou 4 partes, mas aí também ia ficar muito, muito ruim de entendimento. E as considerações finais foram essas: que os jovens que dormiam cedo e acordavam cedo tinham menos problemas comportamentais, e os que dormiam tarde e acordavam tarde tinham mais problemas comportamentais. E você pode ver que hoje em dia não é diferente. E o motivo disso era porque a estrutura da massa branca dos jovens que dormiam cedo, ela crescia mais e ela cresce mais até a fase adulta. Ela cresce mais do que os que não dormem cedo. É essa a diferença que faz a diferença, né? Aí toda vez que você se deparar com um jovem violento, antissocial, é um jovem que quer ficar mais da dele, você deve se perguntar: